Olá, então, aqui mais um podcast cultural da Livraria Chalé dos Livros de Caçapava do Sul, episódio número 2. Estamos aqui hoje com Marcos Mesquita, professor filósofo da cidade de Caçapava do Sul. Esse podcast tem a intenção cultural de registrar para vocês entidades e pessoas importantes, personalidades de Caçapava do Sul. Ninguém aqui é inocente de pensar que nós vamos surfar na onda dos likes e dos membros, porque a gente sabe que é restrito. O fundamento maior desse podcast é exclusivamente registrar essas personalidades caçapavanas que agem a favor da cultura, da educação, da ciência, das artes, da música e que ajudam a nossa cidade de uma forma às vezes enorme e que não são reconhecidos como deveriam ou não aparecem como deveriam. E esse cara aqui é um cara muito bem quisto pelos alunos. É um cara que tem um pai que é um grande amigo meu, um cara intelectual. E a primeira pergunta que eu faço para o meu amigo Marcos Mesquita é: o que levou ele a ser professor de filosofia e o quanto que a família influenciou? Claro que aí eu vou aumentar um pouquinho mais a minha pergunta e vou além. Aquela biblioteca do teu pai ajudou nessa escolha ou não? Fala aí, Marcos Mesquita. Muito obrigado por estar aqui, cara. Capaz, que isso, é um prazer. Boa noite, Juliano. Boa noite a todos e a todas. É um prazer enorme estar participando, né, como segundo segundo episódio, logo depois do primeiro, que foi uma bela escolha como primeiro, né, o Gilson, que tu falou em incentivos, né, tu falou em inspirações, tu falou no que me levou a sair para esse lado. O Gilson é né, o Gilson, eu sempre disse isso, digo isso para os meus alunos, digo isso para ele, né, o Gilson foi uma das minhas inspirações, assim como meu pai, assim como a biblioteca do meu pai, né? Assim como a minha mãe, assim como a minha família toda. Meu pai sempre foi uma grande inspiração, né? Porque sempre foi um cara que participou bastante ativamente da cultura caçapavana e sempre leu muito, sempre foi um intelectual, acredito que seja uma palavra adequada. A minha mãe é professora de português, então eu brinco sempre quando eu digo que a grande maioria dos pais toma a tabuada dos filhos, né? Quando chega em casa, a minha mãe me tomava os verbos. Então isso é uma coisa que eu tenho bastante gosto, pela literatura, pela poesia, né? Pela gramática, pela linguagem, por causa da minha mãe. O meu pai é uma inspiração nesse sentido cultural, porque, né, me emociona, inclusive, de falar sobre a minha família, porque, né, sobre esses ombros eu me apoiei para ser o que sou, né? A minha mãe sempre, né, trabalhou 60 horas, sempre correu muito, mas sempre que podia me incentivava a ler, sempre me trazia livros da escola. E o meu pai sempre teve uma biblioteca dentro de casa, em todos os lugares da casa. A minha casa sempre foi uma grande biblioteca, né? Eu sempre dormi entre meio dos livros do meu pai, e sempre foi interessante, sempre conversamos bastante. A gente foi ter televisão lá em casa, né, muito, não dá para dizer tardio, porque não tem tempo, né, mas depois de grande, justamente porque ele acreditava que nós tínhamos que ler e a televisão talvez nos tirasse esse tempo. Então isso daí também foi um grande determinante para que eu lesse bastante, né. Isso me incentivou bastante aí pro lado das letras, isso me incentivou bastante aí pro lado das humanas, porque meu pai sempre gostou muito de história, né, ocultismo, essas coisas todas assim. Isso sempre me chamou muita atenção. A literatura por causa da minha mãe. E depois, na época de colégio, o Gilson, né, como professor de história, que para mim sempre foi um ídolo. Eu já disse isso para ele, foi ele que me levou pro lado das humanas. Sempre foi um professor diferenciado, né? Um professor que trabalhava uma história mais crítica, uma história mais aberta, mais liberta, né?
digamos assim, antidoutrinária, né? Dentro daquele sentido que a gente acredita. Então, creio que essas tenham sido basicamente as minhas referências. A minha mãe, na área das linguagens, da literatura, da poesia. O meu pai, na área da história, né? Do ocultismo, né? Das literaturas fantásticas. Né? E o Gilson na área das humanas mesmo, na história, na sociologia, inclusive na própria filosofia. O que me levou para o lado da filosofia foi interessante, porque não foi a minha primeira escolha, né? Eu passei por várias escolhas. Eu passei pelo desejo da psicologia, eu estudei um pouco, passei pelo desejo também da sociologia, passei pelo desejo da história, passei pelo desejo da publicidade e propaganda, inclusive foi o meu primeiro vestibular em Porto Alegre, na URGS. E depois, por fim, então, na filosofia foi onde eu encontrei, de fato, a disposição que me faltava para encarar com propriedade alguma coisa, assim. Foi nesse sentido, minhas inspirações iniciais. Cara, fantástico. Assim, ó, Marcos, eu quero só te dizer e dizer pro pessoal que aqui só tem uma única coisa que a gente pede, que é a gravação na íntegra. Então perfeito. O que vai ocorrer aqui depois é que, como uma gravação simples, num celular simples, de uma forma simples, a única coisa que vai ocorrer é a compressão desse vídeo e talvez esses vídeos vão se juntar porque o próprio celular faz um corte em determinados minutos. Mas tirando isso, eu te digo que ele vai ser totalmente na íntegra, perfeito. Verdadeiro. Então não vai ser cortado nada. E é isso que eu quero te dizer. Eu vou te fazer uma pergunta agora, e eu só vou ali desligar aquele negócio que está fazendo um barulho ali que periga entrar aqui no som. Tá? Mas aí tu vai falando aqui, eu só te faço a pergunta, tu fala para ali e assim 15 segundos estou aqui. Marcos Mesquita. Quem é o Marcos Mesquita? Responde aí. Eu vou ali. Pergunta perigosa, né? Capciosa. Quem é o Marcos Mesquita? Marcos Mesquita, em primeiro lugar, creio que seja, né, menos de 15 segundos, meu amigo. Um construto social, né, de todas as coisas que viveu, de todas as bagagens que teve, influenciado por muitas coisas e definido por nenhuma, né? Creio que quem sou? Eu sou um poeta. Creio que seja um poeta da filosofia. Humanista? Talvez pesado, né? Mas eu prefiro poeta. Eu acho que é mais livre e acho que envolve bastante uma das coisas que o meu pai sempre se auto-intitulou, usando como referência, já que eu usei, né? Um livre pensador. Né? Um pensador de ideias livres, como eu te disse, influenciado por muita coisa, mas definido só pelo coração mesmo, por mim mesmo. Cara, muito legal essa definição. Tu sabe que é muito difícil, e dentro da filosofia mesmo, é muito difícil. A gente só vai conhecer o universo, uma obviedade dentro da filosofia, se a gente conhecer a gente mesmo. Né? Tá? Se a gente tem um conhecimento da gente, a gente consegue analisar as coisas de uma forma mais fria. Eu demorei muito. Eu digo assim que eu consegui ter uma cabeça um pouquinho melhor a partir de quando eu estava na universidade, a partir dos 20 e poucos anos. Antes disso, cara, não... Eu acho que as mulheres têm uma grande vantagem sobre nós homens, que elas são muito pé no chão, elas vivem no real. E eu acho que nós homens vivemos muito mais no campo imaginário do que as mulheres. Claro que isso não é uma regra, mas isso é, na minha concepção, uma forma de... Porque a gente chega perto dos 50 anos, eu estou quase lá, com 48, e a minha cabeça é como se fosse o velho guri de 20 anos, sim, de 25 anos. Parece que o que envelhece é o corpo. E as mulheres não, as mulheres têm uma habilidade imensa de crescer rápido. Talvez pela própria natureza feminina, vai desde a natureza propriamente dito da feminilidade,
de ser mãe, todo esse processo, nós homens viemos de uma mulher, e está em ênfase hoje o feminismo, né? Assim como também está em ênfase hoje, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, que é esse imaginário e esse real. Teve um filme lá nos anos 2000, que com certeza tu viu, chamado Matrix, sim. Que acho que vem muito a frase que eu coloco nas redes sociais, que eles não sabem ainda que são governados. Então eles não conhecem o mundo real. Não conhecem e lutam para defender aquilo. E lutam para defender que os oprime, né? Exatamente. É incrível, tu sabe que, voltando a essa questão, só para passar por isso, para não deixar para trás, das mulheres, né? De fato, elas levam muita vantagem, né, sobre nós nesse sentido de percepção, né? São muito mais apuradas no sentido sensível, né? Não, e eu ia emendar depois as mulheres com isso. Faz uma diferença enorme, né, na hora da compreensão, principalmente filosófica, dentro da filosofia que eu aprecio, que é uma filosofia mais poética, né? Que é uma filosofia mais clássica, mais natural, naturista, né? Mais amorosa, né? Uma filosofia mais freiriana, né? Falando assim, uma filosofia mais socrática, né, no sentido que tu disse de conhecimento de si, né, de olhar para dentro de si para depois olhar para o resto, então, porque o resto nada mais é, né, do que um reflexo daquilo que somos. Então é Sócrates que basicamente faz essa diferenciação, esse reflexo, né, da nossa sombra, da caverna, né? Então é Sócrates que basicamente faz os meus alunos sempre me perguntam, tá, mas qual é que é a moral de Sócrates, né? Porque na real, historicamente, a gente sabe que talvez ele tenha sido apenas um avatar platônico, né, e não necessariamente um homem, um personagem e tal, né, de Platão seria. E eu digo que ele não foi o grande, não foi o único, né? Antes dele tiveram tantos outros pensadores também, mas é ele que basicamente faz com que o homem olhe para dentro de si, né? Até então o homem olhava para fora e buscava respostas para si, né, do meio natural, da natureza e Sócrates olha para as coisas e diz, porra, nós estamos buscando fora uma coisa que está dentro, então se tu de fato quer achar respostas para aquilo que tu pensa, onde tu deve buscar é dentro de ti, não do lado de fora. Então o lado de fora é um reflexo daquilo que tu tem por dentro, então a primeira coisa que tu tem que entender é aquilo que tu tem por dentro e depois então compreender, né, os significados, as significâncias, né, os símbolos, os signos do lado de fora. Platão nos mostra isso bastante claramente quando divide, né, o real e o ideal, né, o imaginário, a verdade e a ideia e a fantasia, né? Ele chama, se não me engano, de plano das ideias. Isso, o plano das ideias, né? Então, tipo, as sombras e a luz, aquela coisa toda. Quando ele trabalha de maneira bastante metafórica no mito da caverna, e o Matrix, o filme, né, nada mais é do que uma grande, né, uma grande metáfora do próprio mito da caverna, que é também outra, né, inspirado diretamente em Platão, Descartes, naquela coisa toda. Então, tipo, esse filme é um filme maravilhoso, porque é um filme que nos traz claramente, de uma maneira cinematográfica, né, aquela ideia platônica do plano das ideias e tal, né, de que existem dois mundos e em um desses mundos tu apenas está, né, contemplando as sombras na parede e no outro, de fato, é onde existem, né, o reflexo dessas coisas todas, a verdade de um lado e a imaginação de outro, a alegoria de um lado e a verdade de outro, né, a ideia de um lado e a realidade de outro. Então ele divide esses planos justamente para que a gente entenda metaforicamente, né, o mundo real, o mundo natural, né, e o mundo ideal, e que a verdade se encontra na forma como tu idealiza, na forma como tu pensa, na forma como tu reflete, na forma como tu critica sobre aquelas coisas que estão fora, mas essas coisas nada mais são do que reflexo das que estão dentro. Então parece ser, né, uma grande complicação, né, parece ser um grande invólucro de palavras, né, de paradoxos, de coisas que fazem com que muitas vezes a filosofia seja mal vista e quista, né, pelas pessoas, pelos alunos e pela sociedade em geral, como algo difícil, né, como algo complexo, complicado, como algo que serve só para que a gente perca tempo, mas que não te leva a lugar nenhum. E nós tivemos agora, por último, nesses últimos anos, né, uma ferrenha luta para
para tentar dar um sentido às próprias disciplinas de humanas, né? Porque sempre foram, em sua grande maioria, mal vistas e quistas, como eu disse, ao mesmo né, pela tempo sociedade. perigosas. Perigosas, exatamente. Por que são perigosas, né? São perigosas justamente por isso, porque, tipo, elas te levam a pensar e a refletir de uma maneira bastante, né, radical. Eu sempre digo, a filosofia é uma disciplina radical porque busca na raiz. Isso, é dizer, o meu conceito de radical é tudo aquilo que vai na raiz, raiz do problema, na raiz da a filosofia, a sociologia, a história, né? São disciplinas radicais nesse sentido. Eu sempre digo para os meus alunos e brinco com isso, a filosofia é uma disciplina radical, não porque Sócrates andava de skate, saca? Mas porque ele buscava na raiz do problema o sentido do próprio problema. Então, tanto que a primeira grande pergunta filosófica, né, de todas as que temos, a primeira grande pergunta é de onde viemos, né? A segunda é quem somos. Então, para te responder a segunda, tu tem que automaticamente estar de posse da primeira, né? Quem tu é? Tu é aquilo que tu fez, aquilo que tu recebeu, aquilo que tu aprendeu, aquilo que tu soube. Por exemplo, tu já começou com uma pergunta filosófica para mim, né? Sobre a pergunta do meu pai, da minha família, né? Quem eu sou? Eu não tenho como responder quem eu sou sem dizer quem foi meu pai, sem dizer quem foi minha mãe. Eu sempre brinco com os meus alunos. Por que vocês acham que um velho, quando te conhece, ele nem te pergunta o teu nome? A primeira coisa que ele pergunta é quem é o teu pai, guri? Né? Qual é a tua família? De onde tu veio? O que tu faz? Qual é o teu trabalho? O que, né? Por outro lado, antes de eu fazer depois eu fazer duas metáforas, vou aproveitar que eu estou falando com um filósofo, então isso facilita muito a gente trabalhar com metáforas. Eu tenho duas para brincar contigo. Mas falando nesse assunto, essa questão de onde que tu vem, de onde que tu vai, da onde que tu veio, quem é a tua família, são, para nós da história, se a gente for na profundidade da questão, ele é algo medieval. Sim. Eles são conceitos medievais que, ao mesmo tempo em que, exatamente como tu diz, reflete para a mentalidade da pessoa se reportar ao lugar no passado e saber quem aquela pessoa é, mas ao mesmo tempo ela traz ela vem carregada de tradições, de conservadorismo. Sim. Engessante, porque existe, por exemplo, agora para te mais ou menos entender o que eu quero dizer, talvez, existe uma referência de que parece que quem trabalha tem uma índole boa. Uhum. Ao mesmo tempo que eu quero te dizer, ao mesmo tempo que eu quero te dizer que parece que o pai ou a mãe vai significar alguma coisa para aquela pessoa que de repente é completamente diferente. Isso é interessante. Entendeu? Então, às vezes, esse corte, né? O pai, de repente, não pode responder pelo filho, o filho pelo pai, são duas personalidades, às vezes, completamente diferentes. Ao mesmo tempo em que o trabalho, esse fulano trabalha, então tá tudo certo. Sim. Como é que vai casar? Quando a menina vai pedir pro pai para namorar ou para casar, o fulano tal, da onde que ele vem? Qual é a família dele? Ele trabalha? São talvez as três perguntas. E não só ele trabalha com o quê? Exato, exato. E isso dá dinheiro? Parece que isso é uma índole da pessoa, parece que vai representar alguma coisa, e a pessoa pode ser... Tu sabe que é super interessante isso, é uma pergunta interessante vindo de onde a gente veio. Eu acho que eu deixei para trás a questão do Platão e a caverna ali, né? Mas isso também cabe nesse sentido, né? No sentido de que, quando eu te disse isso, da filosofia ser uma disciplina radical e ela buscar na raiz, e eu sempre dou o exemplo, como eu te disse, né, das pessoas de mais idade buscarem na família, buscarem na tradição, na cultura. É super interessante porque agora a gente vai ter um seminário que vai versar sobre cultura. Por favor, faça propaganda para nós. Nós teremos um seminário agora, né, no início do próximo mês, né, proporcionado, né, pela 52 anos do Museu Lanceiros do Sul, pela Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul. Convidamos a todos. É gratuito, dia 1 e 2. Inscrição direto no museu ou também pelo celular, WhatsApp 53991 464830. Tá? Vai estar eu e o Marcos e mais o colega Alex na mesa de humanas. Vai ter a mesa da saúde. Vai ter a mesa de universidades e a mesa de políticas públicas também.
certificado de 40 horas gratuito, é tudo gratuito, é só se inscrever, assistir, 75% de presença, tá lá o teu certificado. É legal participar, até para agir, né? Para agir, porque a gente interagir em sociedade. Eu sempre digo para os meus alunos, é importante ser político. Né? Não, eu acho que exatamente. Há muitos acreditam que o político é política partidária, que não tem nada a ver um bom dia, boa tarde, boa noite. Não deixa, isso é política também. Atitude, né? A arte, né? A arte da convivência. De agir e interagir em sociedade. Exato. Eu sempre faço essa distinção entre cidadania e política, né? Ser cidadão, ser político, né? Política no sentido de politikos, né? De político, da Grécia, da polis, viver e interagir na polis, e cidadão, viver e interagir na cidade, então, e sócio na sociedade, então é a mesma coisa, né? Eu faço com eles essas questões, só pra não te interrompendo. Capaz. Nisso que tu falou, só pra não se perder, porque nós somos de humanas e a gente se perde, perde na barbada nas paradas e tangencia, né? Mas como tu falou da questão das definições por família e tradição, né? Eu sempre conto a minha história, porque a minha história é quem eu sou, né? Como eu disse, quem eu sou. Eu sou, né, uma reprodução dessas coisas todas que vem vindo, claro que de uma maneira crítica, mas mesmo assim essa mochila toda foi construída por isso. E eu sempre vivi sob o jugo do meu sobrenome, do sobrenome do meu pai, sabe? Que é bastante conhecido, meu avô também tinha o mesmo sobrenome, eu sou chamado pelo sobrenome desde que nasci, desde a escola, nunca tive nome, meus colegas não sabem meu nome, eu tenho amigos que não sabem meu nome, então eu sempre vivi sobre o jugo do sobrenome, e o meu pai sempre me disse, olha o que tu faz porque tu é meu filho. Então essas coisas sempre foram importantes. Tu carregou o nome do teu pai, ainda bem que no teu caso, ainda o teu pai é uma coisa boa, né? É excelente. E os meus filhos carregam a minha, porque também são chamados pelo sobrenome, então isso é uma maldição. Isso também não é uma regra, né? Em alguns casos pode ser ruim. Pode ser muito ruim. Então, não, é esse sentido que eu digo, sim, né? Sim. A sociedade parece que impõe determinadas coisas. E parece o dia do lugar que tu vem, ou da família que tu veio, ou se tu trabalha, tu vai ser tal pessoa. Pois é, eu ia dizer isso pelo seguinte, porque nós temos dentro da filosofia algumas correntes, né? Uma corrente que me chama bastante atenção é a existencialista, né? Que nós temos, que eu tenho, né, como nós temos vários, Heidegger e pá, mas eu tenho Sartre como um grande filósofo dessa corrente que eu acompanho. Sou fã de Sartre. Né, é um grande novelista, né, gosto muito dos romances e tal, e super metafórico também, né, Simone de Beauvoir, já que tu falou sobre mulheres, feminismo e tal, super importante também. Mas Sartre tem uma frase que eu acho maravilhosa, que ele diz, não interessa o que fizeram contigo. O que interessa é o que tu faz com o que fizeram contigo. Claro. Então tu pode ser manipulado, tu pode ser direcionado, tu pode ser influenciado, e somos. A todo momento. Aqui a gente está sendo influenciado. Não é o quanto que tu bate, mas sim o quanto que tu aguenta. Exato, né? Então, tipo, a nossa mochila tá carregada de coisas não nossas, né? Eu sempre digo isso. E como é que a gente transforma essas coisas não nossas em coisas nossas, né? Filtrando. Né? Criticando, jogando sobre a mesa as cartas das coisas todas que tu recebe, né? Olhando esse mundo e lendo esse mundo e vendo, analisando, percebendo a partir das tuas lentes, que são lentes que tu constrói com o passar do tempo a partir do teu gosto, a partir da tua vontade. Então não é porque tu te cria em um ambiente, por exemplo, de violência, que tu vá ser violento, né? Ou se cria num ambiente de pessoas, né, que são estudiosas e grandes leitoras, que tu vai ser um estudioso. Então as coisas não funcionam necessariamente dessa maneira. Para elas funcionarem dessa maneira necessariamente, tem que te faltar uma coisa que se chama filosofia, né? A filosofia é aquela coisa que te dá aquele susto inicial, né? Aquele espanto que te causa, aquele espanto inicial, e que faz com que tu pare e te pergunte, o que é isso? Né? O que eu estou recebendo? O que eu estou fazendo com isso? O que isso de fato significa? O que isso de fato é? Né? A partir disso, a partir desse momento em que tu leva aquele primeiro susto, né? Aquele primeiro soco no estômago de realidade, né? Aquele primeiro cutucão, aquela primeira martelada nietzscheana, né? Na tua moralidade, nos teus costumes, nas tuas vontades, nos teus desejos, a partir do momento em que tu começa a te perguntar sobre todas essas referências que tu está recebendo, né, e te perguntar o que tu de fato está fazendo com aquilo, a partir do momento que tu começa a te perguntar sobre quem tu é de fato e se tu é alguma coisa além e para além daquilo que tu recebeu, da tua cultura, do teu costume, da tua tradição. E eu falei isso sobre o nosso seminário, né? Sim, seminário da cidade, né? Claro. Falei isso sobre o nosso seminário porque uma das coisas que a gente vai discutir lá é justamente a cultura,
né? Eu sempre vou falar sobre isso lá, né? Eu sempre toco muito em Sócrates. Eu vou falar sobre ditadura militar. Vamos fazer uma propaganda nossa aqui. Tu vai falar sobre o que lá? Eu pretendo abordar essa questão da cultura mesmo como uma possível, né, influenciadora e determinante da realidade que a gente vive, né? Do presente e do futuro. Digo isso porque vou citar a Apologia da Morte de Sócrates, né, de Platão, né, onde Sócrates se defende dos seus acusadores, e uma das acusações é justamente dele ir contra a cultura e a tradição dos gregos, né, da Grécia Antiga, da Antiga Atenas. E Sócrates se defende de uma forma muito simples. Ele diz: não, vocês estão me entendendo errado. Eu não estou dizendo que a cultura grega é errada. Eu não estou dizendo que a tradição é falha ou falsa. Eu simplesmente estou dizendo que a gente vem reproduzindo e copiando coisas por tempo demais, talvez, que tenha feito com que nós tenhamos engessado tanto as nossas verdades a ponto de nunca ter discutido sobre elas. Por que usamos bombacha? Né? Por quê? Porque é bonito, porque eu gosto, porque vem de onde? Né? Qual é o sentido disso? Uso por quê, de fato? Porque todo mundo usa? Porque todo mundo vem usando? Tem algum significado? Tem um símbolo? E se tem significados e símbolos, o que são esses símbolos? Né? O que representam? Então, como me sinto quando uso? Se me sinto assim, me sinto por quê? Sabe, esse tipo de questão filosófica, né, discursiva, né, que a gente verbaliza, esse tipo de coisa, serve justamente para que tu leve esse primeiro susto. Mas esse primeiro susto precisa, né, ele precisa de um pouquinho de disposição, como eu disse. Porque senão, aí sim, aí a cultura, aí a tradição, aí ela te determina. Né? Aí ela vai de encontro àquilo que Sartre diz. Ela é uma bigorna te pressionando. Claro, é uma força agente sobre ti, só que a gente tem que levantar. Né? Porque se tu não aprende, se tu não tem vontade, eu sempre uso Aristóteles quando ele dizia que mais do que disposição, para fazer filosofia tu tem que ter coragem. Né? Quando eu digo fazer filosofia, eu não estou dizendo ler livros de filosofia, né? Eu não estou dizendo fazer faculdade de filosofia. Eu não estou dizendo, né? Quando eu falo em filosofia, eu estou falando na atitude, né, inerente e natural do homem de se questionar sobre as coisas que pesam sobre as suas costas. Né? Tu tá respondendo com uma profundidade coisas esotéricas que muitas pessoas não entendem. Tem um cara ali, até dito por quase supostamente um demônio, uma figura do mal, né? Na verdade foi um estudioso chamado Aleister Crowley. Sim. O Aleister Crowley formou algumas sociedades secretas, entre elas a Astro Argento, a Otto, a Golden Dawn. E dentro dessas sociedades secretas, ele fala da vontade. É o ponto-chave de todo o conhecimento do Aleister Crowley. Sim. Ele fala que a vontade fará com que tu chegue próximo de todas as coisas. E agora, eu vou fazendo um ponto aqui, nessa nossa conversa, eu vou te fazer uma outra pergunta e vou te colocar uma coisa que vai alinhavar a pergunta simples que eu vou te fazer. Uma coisa que parece que nem diz os nordestinos. Eu sou fã da comédia nordestina. Eu também. Eu sou fã. Assim, ó, eu acho que nós temos muito a aprender com a comédia e principalmente com a comédia, porque o Brasil é tão grande, cara. E a comédia nordestina é uma coisa simples, é uma coisa assim, ó, que é uma coisa besta, mas ao mesmo tempo que ela te relaxa, ela te coloca, às vezes, em xeque. Mas as coisas mais complexas são as mais simples. São as mais simples. E eu vou te fazer uma pergunta filosófica que parece ser besta, mas ela dá uma baita embaralhada. O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Olha só! Acho que é uma pergunta que tu deveria fazer pra tua irmã, né, que é bióloga. Pois é uma pergunta besta, mas é uma pergunta que tu precisa justificar horrores. Nós podemos filosoficamente... Olha o Fernando Pessoa lá em cima. Nossa, tá lá em cima. Sou fã. Né? Nós podemos... filosoficamente responder isso com aquela máxima cartesiana, né, de Descartes, máxima de Descartes,
né, do cogito ergo sum, né? Eu penso, logo existo, né? Eu penso porque existo ou existo porque penso? Exato. Essa é a grande questão. Filosoficamente, óbvio, né, que nós entendemos que para existir eu tenho que pensar sobre, né? Então o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Aí depende. Se a galinha pensa sobre o ovo, né? Se o ovo... O que foi formado primeiro? O que foi formado primeiro, nada, né? De onde veio o ovo, de onde vem a galinha? Então é uma questão, acho que não chega, é uma coisa simples, mas é uma coisa que aí precisa... Pode ser responder também com uma... Né, com uma máxima nordestina, né? Não sei, só sei que foi assim. Exatamente. Olha a profundidade. Cara, Ariano Suassuna é um gênio. Nossa, Suassuna é maravilhoso. Não, cara, tem caras lá que dão aulas pra cá. Mussão, eu acompanho o Mussão direto, as piadas do Mussão. É que assim, ó, e existe uma coisa, talvez aqui nós, no Rio Grande do Sul, que eu não sei, tu estava falando do tradicionalismo, da questão da bombacha, e talvez, eu não digo assim que nós não temos a cabeça aberta, nós temos, mas é mais difícil para o rio-grandense. E eu nem falo na questão do gaúcho, que o gaúcho é escolha, é uma questão de um decreto que veio lá na ditadura militar para ser gaúcho ou não, foi colocado a goela abaixo isso. Sabemos. Mas do rio-grandense, ele não é tão suscetível a demais culturas. Tanto é que eu sou... Sem querer dizer, eu sou especialista em história do Rio Grande do Sul. Sim. Não existe especialista na história da Bahia ou de São Paulo. Existe história do Brasil. Sim, para te ver a complexidade da nossa cultura, né? Que tu precisa de especialista. Eu sempre falo isso, né? Então, olha quanto que demora pra gente. Parece que nós do Rio Grande do Sul nós temos uma certa dificuldade, nós temos uma cultura bela, belíssima, mas nós temos uma dificuldade de entender a cultura de uma forma global do Brasil. Nós entendemos a cultura como a nossa cultura, né? O nosso estado, a nossa ideologia, o nosso lenço, né? E isso daí é uma coisa bastante problemática nesse sentido filosófico histórico, né? Porque é um conservadorismo exacerbado, bairrismo, uma coisa quase beirando uma sociopatia. É um troço doido que a gente não consiga enxergar para além das nossas fronteiras e bandeiras, né? Isso para algumas coisas, politicamente, parece que nós somos brasileiros. Se bem que... Não, quando parece que é uma coisa que quando importa, né? Quando interessa faz falta. É uma coisa, por exemplo, que no seminário eu vou abordar, que é o que eu estou estudando agora, e há tempos, a questão da ditadura militar, é que não entendem, é que, na verdade, os dois grupos, tanto de militares quanto de jovens estudantes que pegarem armas para lutar pela democracia do Brasil, os dois, ambos, são brasileiros. Ambos buscam o melhor para o Brasil. Cada um da sua forma e do seu jeito. Um de uma forma truculenta, o outro através da intelectualidade, que vai ter que se moldar e vice-versa. Mas esse é o princípio das coisas. No finalidade, o que vai chegar num afunilamento maior é que quem é entreguista e quem é mais nacionalista luta por... Então, essa é a finalidade, às vezes, das coisas. Às vezes é o mesmo... É o yin e yang, é a noite, é o dia, é os deuses do sol, os deuses da lua. E a pergunta que eu te faço, dentro desse nosso regionalismo, afunilando mais devagarinho a coisa, para que as pessoas ali vão usufruir da tua pergunta, da tua resposta, me explica a sociedade nossa aqui. Quem tem mais razão, por que isso acontece e aonde que está o problema? Em um exemplo que eu estou dando. O taxista que não tem taxímetro, você acha que tem mais razão do Uber que não tem registro no aplicativo. Por que a nossa sociedade chegou nesse ponto de todo mundo achar que tem razão e ninguém pensa um pouco na realidade do outro? Bicho, tu sabe que a resposta depende da pergunta, né? E as perguntas sempre são mais importantes e interessantes do que as respostas. E é uma pergunta bastante complexa, né? Principalmente vindo aí desse enredo que a gente vem fazendo. Mas como é que se explica a sociedade, né? Contemporânea? Como é que a gente pode dar uma
uma visão, que tipo de visão a gente, que tipo de direção, como é que a gente pode dar uma explicação para essa doideira toda que a gente vem vivendo, né? Essa ideia do taxista, do Uber, né? Dessas coisas todas, nossa, isso envolve tanta coisa. Sabe que eu fiz uma especialização em educação e sociedade, né? Onde algumas coisas, principalmente com a antropologia, né? Que faz, né? Na história e tal, e com a sociologia, me abriram os olhos para um monte de coisa. Eu acabei estudando Bourdieu, acabei estudando Bauman, aquela galera toda, e isso me trouxe uma visão bastante complexa. E quanto mais tu lê, quanto mais tu estuda, mais complexo fica, né? E às vezes tu até te pergunta, será que não estou complexizando demais uma coisa que era tão fácil, né, resposta? Mas aí tu chega à conclusão de que quando as respostas são fáceis demais, as perguntas estão sendo feitas de uma maneira muito simples também. E essa questão que tu coloca de quem é que tá certo, quem é que tá errado, não sei, né? Agora, a questão do certo e do errado é muito complexa, né? Porque são valores, né? São conceitos. Então aqui, com licença, tu já tem aqui, né? Ética, né? E corrupção, os benefícios da conduta ética na vida pessoal e pá, né? Então... Fica à vontade. Então, tipo, a gente é uma pergunta ética, né? É uma pergunta moral. Então, a ética é a institucionalização dessa moral. E a moral, tanto como a ética, são traduzidas por costume, né? Então, a primeira coisa que a gente se pergunta, já que falamos lá no início, né, sobre quem sou e eu sou o resultado dos meus costumes, né? A ética e a moral é isso, é o resultado dos nossos costumes. A nossa pergunta aqui deveria ser: onde foi que nós chegamos, ou a que ponto chegamos, de ter transmutado e transformado os nossos costumes tanto a ponto de hoje estarmos agindo da maneira como estamos agindo. É isso que leva Nietzsche, por exemplo, né, a criticar o cristianismo, né, aquela coisa toda lá na época dele, né, as suas moralidades, e propor que se fizesse uma inversão de valores, justamente para que a gente entendesse que se estamos agindo de uma determinada forma e isso não está certo, então quem sabe a gente inverte para ver se de fato não invertemos antes, né? Então a nossa pergunta ética é, tipo, quais são os nossos valores de fato aqui e o que nós fizemos com ele, né? Não que nós tenhamos tido valores anteriores que fossem melhores, né? Até porque a gente sabe, tu é historiador, né? Que a gente muda e que nós mudamos com o tempo e as coisas mudam conforme a sociedade também se muda e se readapta. Então quem está certo, né? Isso é outro paradoxo, né? É outro paradoxo, é um paradoxo moral, né? Quem está certo, né? O que rouba para comer ou o que rouba por roubar, né? Sendo que o roubo é o roubo. Né? Então... Isso é que é o legal, que quando tu tem uma personalidade pensante, é que tu faz uma pergunta complexa e o cara responde exatamente o ponto. Ou não responde nada, né? Não, mas tu falou exatamente o ponto que eu queria, que é a questão da moral e da ética. E vou te fazer uma outra metáfora, porque tu falou em metáfora, de coisa boa. A outra metáfora é o seguinte, para te ver agora sobre a questão de leis e entrando ainda também nesse nosso jogo de ética e moral. Nós temos uma lei que nos permite a velocidade de 90 km por hora. No Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí. Sim. Sendo que nós temos carros que são produzidos no país que andam a 290, 300 km por hora. Tranquilo. Nós matamos mais gente no trânsito do que toda a guerra do Iraque num ano. Quem destrói o asfalto não é o carro. Não, são os caminhões. Esse não é só o fator. O fator é: nós pagamos o imposto para a estrada tá boa. Mas isso só não basta, nós temos que pagar 2 vezes. Nós pagamos o pedágio. Me explica isso. Me explica isso. Vou aproveitar que tu tá aqui. É uma metáfora que eu te pergunto, no sentido em que a nossa sociedade tá tão embaralhada com as leis, ao mesmo tempo está tão embaralhada no nosso modo de vida, que nós não percebemos o quanto esse modo de vida nos faz mal, acaba nos matando, nos destruindo, e tá tudo bem. Tá tudo bem a gente pagar 2 vezes para ter um asfalto, tá tudo bem a gente andar num carro de 230
tudo bem se temos grana para comprar ou não, mas isso acaba nos matando, e as pessoas têm pressa de chegar, sabe lá Deus aonde. Eu vejo caras cortando. Cara, eu não dirijo. Eu achei que era só eu. Mas depois fiquei sabendo que o Cortella não dirige, o Kenny Braga não dirige, o Paulo Santana. Uma galera não dirige. Tem um monte de coisa que se a gente pensa, a gente não faz. Cara, e essas pessoas dizem, qual é o problema? Tu tem medo? Não é questão de medo, cara. Eu acho que seria uma coisa. Eu não sei se eu seria um cara agradável na direção. Porque é o seguinte, cara, se um cara me cortasse, eu te juro por Deus, eu teria que contar até 10 bem contadinho. Porque eu vejo tantas coisas. É por isso que a gente não deve liberar o porte de arma, por exemplo. Não, eu não iria. Carteira de motorista pro Juliano. Não, eu não iria nessas vezes de fato, mas eu não seria um cara agradável. Sim. Eu não seria um cara social. E assim, ó, eu não seria um cara social pra mim mesmo. Eu não quero estragar o meu fígado. Estragar o meu. Dar uma úlcera, uma coisa com problema dos outros, que não é, né, que talvez não seja eu. Talvez seja eu o problema, mas o meu problema eu tento solucionar, eu não posso solucionar o que não depende de mim. Né? Então, voltando à filosofia, tu sabe, essa é uma das coisas que faz com que ela, a nossa sociedade, com que ela seja tão mal vista, né? Ela te exige, né? Ela te provoca a te questionar sobre coisas assim, né? Mas é isso. Pequenas coisas que aparentemente parecem pequenas, mas que num todo, num somatório, são coisas enormes, né? E essas pequenas coisas, como tu disse, não dirige porque pensa, e todo mundo que de fato pensa não deveria, né? Eu nunca pensei sobre isso, então talvez amanhã eu pare de dirigir. Não, mas a minha mulher sabe, né? A minha mulher sabe. Eu já parei pensando, pô, pelo menos tem alguém que dirige pra ti, né? Senão eu ia ter que apelar pros Uber e pros táxi também. Mas tudo bem, não tem problema nenhum, a pele. Ou anda a pé, né? E eu tenho muita coisa que eu parei pra pensar nos últimos anos e na minha vida pós-filosófica, né? Minha vida é dividida em duas, antes da filosofia e depois dela. Eu sempre digo, né, que eu encontrei a salvação, né, nela, em Sócrates. Desculpa só te cortar, mas tu vai emendar aí, eu sei que tu vai chegar aí. Tu vê essa questão do carro como no passado, dos anos 70, 60, 50, todo, como algo da personalidade masculina, é um desejo. Ah, sim. É um desejo de tirar a carteira de como algo do capitalismo. Claro, isso é psicológico. Psicológico. E quando tu rompe essa barreira, os caras acham que o problema tá em ti. Não, é um símbolo, né? É isso que eu queria. É isso que a gente vem falando nessa questão da cultura, né? É uma cultura, então é uma cultura do carro. Sabe que eu tenho um amigo que fez um doutorado agora há pouco tempo em Portugal, e ele tava dizendo, fez na Universidade de Coimbra lá, e ele tava dizendo que chegou lá e estranhou porque os professores dele, a galera que trabalhava, os colegas e tal, ninguém andava de carro, então era bicicleta ou a pé, né, na Europa. E aí ele pensou assim, nossa, né, como pode? Aí ele começou ganhando uma grana e comprou um carro. Aí, o primeiro dia que ele foi de carro pra universidade, era só o carro dele. E aí diz que todo mundo olhava pra ele meio estranho, meio daquele jeito. E ele todo desajeitado, porra, ele nunca teve um carro, sabe, aqui no Brasil. E lá ele pôde comprar, porque era super mais barato. E ele disse que o carro que ele comprou lá aqui seria, tipo, 10 vezes o preço. Então ele podia e ele comprou. E aí ele começou a andar de carro lá e disse que todo lugar que ele chegava, a galera olhava assim. Os professores perguntavam, por quê? Os colegas diziam, o que é isso? E ele começou a ficar errado e parou de andar de carro porque já tava ficando feio. Aí eu pensei assim, mas e aí qual é que é a moral? Ele pensei assim, velho, tipo, lá onde eu tava morando, tipo, o carro não era uma coisa importante, sabe? A galera até comprava uns celulares foda e pá, a galera comprava livros super interessantes e tal, mas carro não era. Então se tu queria de fato parecer alguém ou ter uma certa, né, posição social, enfim, né, ou parecer um pouco mais bonito ou mais exótico ou coisa assim, não era comprando um carro importado, né, não era comprando um carro esporte, era tendo outra coisa, tipo tendo uma alimenta roupa. O teu cérebro, o teu espírito. Né? O carro vai ser... Aí eu fiquei pensando, qual a primeira coisa que a gente faz no Brasil quando começa a ganhar uma grana? A primeira coisa é comprar materiais, um carro. Coisas materiais. É comprar um carro, né? Então nós voltamos lá pro Platão de novo com as sombras, né? Com a verdade, né? Onde está de fato a verdade? Nós temos por verdade a materialidade, né? Mas a materialidade é o que é material tá visto, tá posto, é simples, né? Agora o que é ideal, aquilo que tu pensa, aquilo que de fato tu deveria nutrir, é aí onde reside. Mas o material, pode ver isso, o material ele vem da questão do costume, da tradição e do quanto que aquela pessoa está preocupada com como o outro vê ele. Sim. Porque é um fetiche, né? O carro, de repente, no caso do teu amigo, nem era necessidade para ele. Não era. Ele simplesmente desejo
de que ele tinha no passado, que ele não tinha aqui no Brasil, e que aquilo estava batendo no consciente, agora eu consigo, agora eu tenho. Mas no meio que ele está, não era necessário. Não era nem necessário e nem esteticamente favorecia ele, né? Porque nós temos mais essa também, né? A questão sexual, a questão erótica, né? A questão do homem, da mulher, da visualização daquele, né? Da imposição da própria masculinidade. Bom, enfim, daí a gente entra na psicologia e já vira uma bagunça. Mas isso foi interessante, essa ideia, porque como tu falou no carro, como tu falou na direção, né, eu achei pertinente tocar nesse assunto porque me chamou bastante atenção. Aqui seria a primeira coisa que tu faria se começasse a ganhar uma grana, né? Tu não. Eu não. Né? Já tive oportunidade de ter. Mas, tipo, né, é interessante essas coisas porque tu já te coloca justamente esse questionamento. E como eu disse, a filosofia te leva a esses questionamentos primeiros. Como a gente tinha conversado antes e tu me falou sobre de que forma, né, eu trabalharia, eu falaria, eu escreveria, discorreria sobre a filosofia, sabe? E na escola, e eu trabalho na escola já fazem 12 anos com o ensino médio, né? Me fala depois da pandemia, como tu viu a pandemia nessa situação. Isso é interessante. Mas há 12 anos, basicamente, eu trabalho com filosofia na escola. E a forma como eu trabalho filosofia na escola é justamente tentando transgredir um pouco, né? Ultrapassar um pouco essa ideia academicista, né? De reprodutivista também, do conteúdo, né? De trazer, de fazer com que leiam livros, né? De fazer com que façam provas, de fazer com que... Eu nunca fiz prova com meus alunos. Eu também não, porque eu acho que é uma troca desleal de nota. Não, eu faço a comparação simples. Aqui, tu tem um peixe... Eu não faço nem chamada. Não, eu boto o cara, tu tem um peixe, tu tem um elefante, tu tem um gato, tu tem um macaco. A prova é o primeiro que subir a árvore ganha. Aquela corrida. Tu tem um peixe, um elefante, um gato e um macaco. Quem é que vai ganhar? 40 alunos numa sala de aula, tu faz uma prova. Isso é a prova. Né? Eu digo pra eles sempre, se a pessoa que não vai fazer prova, eu assim, eu não preciso de prova, porque prova não prova nada. Exato. E aí eles acham graça, eu assim, vocês não têm que me provar nada. Se vocês têm que provar alguma coisa pra alguém, não é nem pra sociedade, nem pra pai, nem pra direção, nem pra conselho, vocês têm que provar pra vocês mesmos. Então se vocês acham que de fato isso tá fazendo algum sentido, se vocês acham que de fato isso é importante... Tu recebeu um número como um código de barra... Eu não vou dar número pra ninguém, eu não faço nem chamada, sabe? Não faço chamada, porque eu acho que o aluno tem que estar na sala se ele quiser estar. Se ele acha que não tem que estar, bicho, ele não tem que estar, tu entende? E eu libero, né? Então eu já tive vários problemas aí, que o aluno não pode estar fora da sala, que o aluno não sei o quê. O aluno vai estar fora da sala, dentro ou fora da sala. Sabe? Eu canso de passar pelas salas de aula e os alunos estarem no celular, olhando pro celular, ou os que não têm celular, o que não pode ter celular, eles estão olhando pela janela, e os que não estão olhando pra janela estão olhando pra cima, e os que não estão olhando pra cima estão olhando pro quadro, e os que não estão olhando pro quadro estão olhando pra dentro da cabeça do professor e não estão ali. Por que é tão difícil nos colegas de exatas eles entenderem, principalmente, não digo que eles sejam todos, mas a grande maioria... Claro, eu te digo assim, na história a gente lida com uma coisa chamada subjetividade. Na história não existe verdade. Até se tivesse algum dono da verdade, eu gostaria de saber quem seria esse dono da verdade. Porque verdade talvez é muito mais um conceito talvez filosófico e religioso do que provavelmente nós. Nós lidamos com fatos, com real, imaginário. É isso que a gente lida com o que é. Né, com o que está ali exposto. Mas eu entendo que vocês da filosofia talvez seja a nossa única diferença, que vocês trabalham muito mais essa questão do conceito verdade. E eu acho que nos dias de hoje, da forma como as coisas estão assim, as pessoas, o Gil esteve aqui falando que os caras se aproveitam das suas ideias para exato, se aproveitam das ideias para divulgar suas ideias, às vezes são coisas. Eu acho que hoje, nesse sentido que nós estamos, eu acho que precisamos talvez retornar um pouco, talvez tu vai discordar comigo, mas precisamos retornar um pouco nos conceitos. Porque mas hoje todo mundo, porque hoje a axologia virou ciência. Né? Entendeu? E a axologia virou ciência. Qualquer um fala sobre qualquer coisa, que bom que fale, mas... Então, eu acho... Mas... eu acho... A gente fala, eu acho. Mas tanto eu como tu, como grande parte dos profissionais, a gente quando está tratando de algum determinado tema, nós estamos tratando com uma profundidade metodológica que a gente se preparou para isso. E as pessoas, às vezes, de alguma determinada área lá,
acham que acham sobre o que acham. E acabam ferrando uma sociedade. Cara, eu sou... eu chego a ser suspeito para falar sobre... Concorda com isso? Sem sombra de dúvidas. Eu sou suspeito para responder isso, porque eu sou um grande amante, né, do conceito. A filosofia é, dentre tantas outras coisas, né, a grande e maravilhosa arte, né, de buscar conceitos, né? De transformar conceitos, de desmanchar conceitos, de trabalhar conceitos, de criar conceitos, encaixotar ou desencaixotar, né? De discutir conceitos, de refletir conceitos. Quando eu falo pra eu sempre digo para os meus alunos maconheiros de esmurrugar conceitos, né? Ela é a grande arte de desfazer, fazer, construir, reconstruir conceitos, sabe? Então, como tu pode, aquilo que nós falávamos sobre a realidade, sobre a imaginação e pá, como que tu pode, de fato, entender algo como real, porque o real nada mais é do que um ideal manifestado, como que tu pode entender algo real manifestado sem entender como que isso se manifesta, né? Então os conceitos são os pequenos tijolos, né, metáfora, né? São os pequenos tijolos com os quais a gente se utiliza para construir, né, o alicerce da nossa realidade. Então como que tu pode construir uma casa, engenheiro ou pedreiro ou mestre de obras? Nenhum, né, vai construir porra nenhuma sem antes saber se a qualidade do tijolo que ele tá botando embaixo, se antes saber que tipo de aterro, se antes saber que tipo de base, e se essa base é sólida o suficiente para que tu possa depois entrar tranquilamente para dentro, a metáfora dos 3 porquinhos, entrar tranquilamente para dentro da tua casa e dormir tranquilamente ali sem que ela caia sobre a tua cabeça. Sem que alguém sopre e que é o lobo mau. Então o que são os conceitos de fato? Por que a gente deve fazer isso? Os conceitos são as tuas crenças sobre as coisas. E valorizar o que é a verdade? O melhor da gente. O que é o melhor da gente? É o cérebro. Sim. É o que a gente tem de melhor. É o que a gente pensa. Eu sempre digo para os meus alunos, cara, não basta que você se mostre de uma determinada maneira, porque isso pode ser enganoso, né? Vocês têm que pensar direitinho, né? E vocês têm que tomar muito cuidado com aquilo que vocês falam e a forma como vocês exteriorizam, né, aquilo que vocês pensam, porque aquilo que vocês falam e a forma como vocês constroem aquilo que vocês são depende intimamente daquilo que vocês pensam. Então, organizem o que pensam, né, como pensam, e depois então verbalizem isso, porque quando tu ouve um cara falar idiotices, tu pensa que o cara é o quê? Um idiota. Né? E o que é um idiota? Um idiota é alguém que não tem a mínima noção do que fala e muito menos dos conceitos que está se utilizando. Então, ou tu sabe sobre os dos conceitos e não simplesmente... entram os enganadores. Né? Mas o que é a verdade? Né? Nesse sentido, filosoficamente falando, né, e sofisticamente falando, a verdade é um convencimento. E aí eu vou citar um cara... convencimento de conceitos, de tradições, de culturas, de crenças, né, que tu tem. O que são as nossas crenças? As nossas crenças são elencadas em cima dos conceitos que a gente acredita, né? O grande problema não estão nos conceitos especificamente, nem nas crenças, mas em como a gente introspecta, né, essas crenças com tanta certeza até que elas se tornam duras, engessadas e acimentadas em nós a ponto de não podermos mexer nelas. Por que a filosofia é tão chata? Por que ela é tão provocadora? Por que as pessoas têm tanto medo dela, nojo, às vezes asco? Porque às tu vezes encaixa as pessoas. Porque tu pode encaixar e desencaixar as pessoas quando tu quiser. Porque tu mexe com elas, tu provoca elas. O cara abriu a boca, tu já sabe onde vai colocar o cara. Por que o Sócrates foi considerado o maior chato da história? Né? Porque era provocador. Sócrates saía na rua perguntando o que é o amor pra ti, o que é verdade pra ti, o que é o bom, o que é o justo, o que é um homem correto. Saca? Ninguém nunca se pergunta sobre isso porque não interessa, né? Não interessa como. Como não interessa. Como que não interessa o que é ética? Como que não interessa o que é o bom, sim, o belo, o justo? Como que não interessa o que é estética? É o princípio. Como que não interessa o que é a política? Como que não interessa os grandes princípios? Porque se não interessa o grande, nada interessa. Né? E isso são conceituações, ou tu conceitua, ou tu joga sobre a mesa as cartas das tuas crenças, da tua vida toda, de tudo que tu aprendeu, de tudo que tu ouve, que tu vê, que tu sente. Nós somos grandes esponjas humanas, né? Que sugam, que absorvem esses sentidos, essas coisas todas. Como que essas coisas não interessam? Porque se essas coisas não interessam, então o que interessa? Né? A medida das coisas, e agora eu vi Fernando Pessoa, né, que é o meu poeta de cabeceira,
E para além dele, né, outro grande poeta, eu achei que tu ia me perguntar sobre o que eu estava lendo. Né? Eu já ia te perguntar. Então já abrevio, né? Eu venho lendo bastante poesia. A minha filosofia mudou bastante de uns anos pra cá, né? Ela sempre foi política, sempre foi violenta. E eu creio que continue. Tu tá buscando, né, a tranquilidade, né? Tô buscando a paz de espírito. Né, que é a grande busca. Hoje eu tava. Não, é só tua, hein? Hoje eu tava. Só te contar. Hoje eu tava na academia, né? Tava na academia lá e o meu instrutor. E eu tava rateando, olhando pros lados, sempre viajando. Tu tá fazendo teus músculos pra quem? É uma pergunta bastante capciosa. Não, mas não, mente sã, corpo são. Tá, né? É isso que eu queria. Mente sã, corpo são. Te apavorou na pergunta, mas a pergunta era essa. Eu tava procurando o sentido dela. Eu já te conheço, eu sei qual é que é a tua. Eu tava procurando o sentido dela. Mas não, acho que a gente vai chegando numa idade que tem que começar a cuidar do corpo, senão ele vai pro saco. E eu nunca fui muito descuidado, sabe que mas agora mais, né? O estético da idade moderna eram os gordinhos que nem eu, né? Sem dúvida, eu falava hoje isso na escola. Que era bom rico, no período renascentista e tal, eles iam olhar hoje, e né? Hoje não, hoje é fininho. E os caras dizem, mas é saúde. Cara, se dizia isso. No Oriente diz isso há 500 anos. Pra minha falecida avó ainda seria, porque a avó dizia benza a Deus, gordo e roliço. Minha avó tá com 95 anos e come banha de porco e toma tudo que tem. Hoje, é agora inverteu. Agora é bom de novo. Isso antigamente diziam que banha de porco era ruim, que matava, que não sei o que. Agora voltou a ser bom de novo. Também já foi condenado várias vezes, já absolveram o ovo. Deixa o ovo em paz, deixa a gordura toda. Então, né? Então tu tá fazendo musculação pra ti, então? Não, é pra... Não, pra mim não, porque também seria meio hipocrisia, né? Tu tá amando? Mas é estético, tá? Tu tá amando? Tô amando de um monte de coisa, infelizmente. Amando ou amando? Tu diz amorosamente. Sem dúvida, sempre. Por isso que eu ia chegar na pergunta do... Não, claro. A construção de músculos. Todo homem deve ser um eterno apaixonado, né? Eu sou apaixonado por muitas coisas. Né, por muitas coisas, mas romanticamente também estou muito bem, obrigado. Porque ajuda a mente tá né? tranquilo, né? Com certeza, cara, com eu certeza. Também tô há 11 anos tranquilo, beijo. Mas hoje, só completando para não perder o fio, hoje eu tava na academia rateando, né, viajando, olhando pros lados, aí o meu instrutor perguntou, o que tu procura? E eu olhei pra ele na hora e pensei, eu não posso dar uma resposta simples por uma pergunta dessa. Né? Que ele fez uma pergunta boba, né? Exato. O que eu tava procurando? Algum objeto, alguma coisa. E eu olhei pra ele e disse... o sentido da vida e a paz de espírito. E ele me olhou e começou a rir, né? E tinha uma guria sentada assim e começou a rir. Ele me disse assim, não, eu sabia que tu ia dizer uma bobagem dessa. Pra ele é bobagem disso, né? Eu sabia que tu ia dizer uma coisa assim, né? Eu sabia que tu ia dizer algo assim. Falou extremamente complexidade. Né? E eu pensei, eu não posso, uma pergunta dessa não pode ser respondida de uma maneira simples. Não posso dizer um alter, né? Tinha que dizer... E aí eu falei, não, brincadeira, não tô procurando nada, tô só viajando. Mas enfim, né? O que me trouxe a esse momento filosófico agora, por exemplo, que eu estou, é justamente o sentido das coisas. E eu tô levando, sempre foi, né? Porque quem entra na filosofia, quem se propõe a entrar nesse tipo de trabalho, né? Intelectual, se propõe porque está buscando alguma coisa. Sim. E todos nós buscamos, e a vida é uma busca, né? Mas a minha é uma busca um pouco mais séria, quer dizer, mais séria pra mim, por óbvio, né? Quem sou eu pra dizer que a minha é mais séria que a dos outros? Mas pra mim é a mais séria porque é a minha, né? Então a minha busca é realmente por essa paz, né? Por essa tranquilidade. E a filosofia pra mim sempre foi uma filosofia de rebelião, né? Sempre foi uma filosofia política, sempre foi uma filosofia ideológica, utópica, anarquista, de resistência, sim. E é isso que eu faço na escola pública desde que entrei. Resisto, assim como o Gilson. Assim como muitos professores, assim como os alunos, todos resistem lá dentro mesmo sem saber muitas vezes, quando matam aula, quando fogem, quando rodam nas provas, quando ficam putos, estão resistindo contra um sistema opressivo e todos nós sabemos disso. Isso não precisa nem ser muito inteligente, nem muito letrado ou politizado. Vivemos numa sociedade conservadora, a gente vive numa sociedade extremamente conservadora, uma pedagogia extremamente conservadora. Prejudica o cognitivo, prejudica o moral, prejudica o estético, prejudica o ético, prejudica o político, prejudica tudo que é público. Infelizmente a gente ainda se encontra naquela caverna apreciando as sombras e achando que tá tudo certo. Tu viu a diferença na pandemia agora com não tá tudo certo. Questão da desigualdade nessa questão? Vi.
só para não perder o fio, falava em Fernando Pessoa, mas falava que a minha filosofia agora, hoje, é muito mais poética do que qualquer outra coisa, porque foi na poesia filosófica que eu consegui, de fato, encontrar um fio, uma luz, para essa paz que eu te digo, né? Para esse caminho um pouco mais leve, né? Para parar de correr como tô correndo agora. Né, como queria Schopenhauer, né? Se o fim da corrida é a morte, por que a gente corre tanto em direção a ela? Não era pra gente ir mais devagar, né? Pelo contrário, a gente corre, mas cuida só. Falei no poeta, tem um poeta que eu amo, e que quem me apresentou, inclusive, foi a minha mulher, agora, né? A Roberta, ela é uma poetisa de mão cheia, escreve muito, muito bem. E foi uma das coisas que me apaixonou nela, né? Eu sou um homem de muitas paixões, e uma das minhas paixões é a poesia, como te disse no início, né? Então nada mais justo que eu encontrasse uma poetisa. E a Roberta me apresentou vários poetas, sabe, que eu já tinha lido, já tinha visto, mas é aquela coisa. Tu lê uma coisa em um período da tua vida e tu lê em outra, tu não leu a mesma coisa, né? Então um dos poetas que ela me trouxe foi Manuel de Barros, né? Que é o poeta mais criança, mais infantil que eu conheço, no bom sentido do criança e do infantil, né? Que é original, né? Que é sensível, que trabalha com as lentes de si mesmo, né? E não com as lentes dos outros, que colore o mundo a partir das suas cores e não com, né, com a paleta dos outros. Manuel de Barros tem uma frase maravilhosa que diz o seguinte: o tamanho da coisa tu mede pela importância que tu dá para ela, né? O tamanho das coisas depende da importância que tu dá. A medida depende mais da importância do que do número. Então, a minha vida hoje, pedagogicamente... Medida e o peso. Pedagogicamente, particularmente, amorosamente, né, profissionalmente, ela se dá nesse sentido. Qual é a medida da coisa para mim, né? A importância que ela tem. Então, o que eu sou, voltando pro início... Então, um cara feliz, né? Hoje? É uma pergunta filosófica? É difícil tu perguntar... Hoje, tu já foi, tu busca isso? Busco. Se eu fosse uma pergunta simples, eu não tinha te perguntar. Eu sei que os filósofos, eles travam nessas perguntas. Se eu falar que tu é um cara feliz hoje, eu sei que o filósofo trava. Dizer que eu sou um cara feliz é a mesma coisa que perguntar se eu sou um cara livre. Né? Eu sei que vocês travam. Então é uma droga. Porque eu não posso responder que sou, porque seria hipocrisia de minha parte. Porque a felicidade, como queria Galeano, né? A felicidade é como a utopia. Tá ali a utopia no More, né? Mas o Galeano tinha uma frase pra utopia que eu amo, né? Ela não foi feita pra tocar, ela foi feita pra perseguir, né? Então a utopia é assim como o horizonte, cada vez acho que a felicidade é efêmera? Que tu dá em lugar... É assim, indelével, né? Indelével. Uma coisa simples, eu acho. Simplíssima, né? Mas assim como a utopia, ela é algo que cada 10 passos que tu dá em direção, 10 passos ela se afasta, né? E na filosofia nós temos uma metáfora maravilhosa, que é a do mito de Sísifo, né? O grande mito do homem que rola a pedra, né, pra ser acima, e ela desce, e ele empurra, e ela desce, ele empurra. E ele fica isso constantemente e eternamente fazendo isso, e tu pergunta, mas que idiota. Né? Porra, se ele sabe que tá empurrando, e ela tá rolando, ela tá rolando, e ele nunca conseguiu, por que ele segue empurrando? Mas pelo simples fato de que o filósofo sempre busca também, né, a resposta para as coisas, e quando ele chega na resposta, essa resposta se transforma numa pergunta, e assim sucessivamente ele nunca tem uma resposta de fato. Vai haver sempre uma transformação. Exato. Né? Então, de repente não é mais uma pedra, vai ser uma bola de pedra. É uma fluidez. De repente uma roda de pedra. A vida é uma eterna fluidez, né? Aquela questão de que tu não pula no rio 2 vezes, né? A próxima vez que tu pulou já é outro rio, então tudo flui, a vida flui, as respostas fluem e as verdades existem até que não tem outra pergunta sobre ela e ela se desfaz. E a grande ansiedade que nós temos justamente é essa, né? De não conseguirmos conter as coisas, né? E exatamente por não conseguirmos conter as coisas, não nos sentimos suficientemente contentados com aquilo e isso nos anseia. Para a filosofia, essa ânsia é maravilhosa, né? Porque é essa ânsia que te faz ter a disposição de seguir buscando. Porque no momento em que tu encontra, e aquilo de fato aquilo simplesmente deixa de ter sentido, de fazer sentido, né? Então, para nós, o que faz sentido não é o fim. Para nós, o que faz sentido é o meio.
E se tu parar para pensar de fato, não tem coisa mais lógica que isso? Os meus alunos sempre me perguntam, professor... O que eu acredito que seja, para mim, o mais importante não é o fim, quando dou aula, exatamente. Para mim, o mais importante é o processo. Mas é o processo, processo é a palavra perfeita. É o processo. Porque se tu pegar, por exemplo... Né, meus alunos sempre perguntam qual é o sentido da vida, essas paradas tudo, né? Já justamente pra mexer. E eu digo, cara, o sentido da vida é o sentido que tu dá, né? E o sentido que tu dá é o processo que tu tem. É esse meio tempo. Então eles perguntam, mas e aí quando tu faz a primeira pergunta de onde eu vim, a primeira coisa que eles fazem, que eles pensam é antes de viver, né? E pra onde eu vou, eles já pensam depois da morte. Eu digo bem assim, antes de estar vivo, eu não tenho ideia de onde eu tava, se é que tava, né? E não me interessa. Agora, depois de estar vivo, depois de morrer, por exemplo, de estar vivo, né? Depois de morrer, não, mas depois de estar vivo, na morte, eu também não tenho ideia porque nunca morri. E essas partes fazem, né? Isso daí compete à religião. A religião é que imagina essas paradas e dê a resposta pra vocês. O que me compete é a filosofia. E o que compete à filosofia? O que compete à filosofia é o processo, né? O que compete à filosofia é o meio tempo entre o nascimento e a morte. O meio tempo entre Música o nascimento e a morte. Exato, o início, o fim e o meio. O início, né? O fim e o meio. Perfeito. O meio, ele falou, o final de tudo é o meio. O Raul era um grande filósofo, né? Inclusive formado em filosofia, né? Então Raul sabia o que dizia, né? Não era apenas um maluco beleza, era um maluco beleza filósofo, né? Então, tipo, Raul sabia. Então, quando a gente fala sobre essas coisas, tu fala justamente no processo, né? A filosofia não é um fim em si mesma, né? E nem um início. Ela é um meio, ela é um processo, ela é uma busca. Ela não é sequer uma resposta. E eu sempre digo isso. Se vocês vêm aqui buscando respostas, vocês estão no lugar errado. Não é aqui que vocês vão buscar respostas, né? Vocês vão buscar respostas, talvez, na ciência. Vocês vão buscar respostas, talvez, na religião, né? Talvez na mitologia, né? Em outras coisas, em outras paradas dessas. Na filosofia, tu não busca resposta. Na filosofia, tu busca perguntas. Até porque, para nós, o mais importante são as perguntas. Até porque as respostas, elas são respostas... porque tu para de fazer perguntas, né? Porque no momento que tu perguntar, ela deixa de ser uma resposta e passa a ser uma pergunta novamente. O que é um fato científico, né? É algo que se parou de perguntar, é algo que tu tem certeza que é, até que deixe de ser, até que não seja. Mas para que aquilo não seja, tu tem que se perguntar sobre o não ser, né? E aí ele passa novamente a ser outra coisa. Então é isso que angustia dentro da filosofia e que faz com que muitos, por exemplo, busquem a ciência para tentar essas respostas. Não estou dizendo que a ciência não dá respostas verdadeiras, né? Como eu te disse, a verdade é uma crença. Então, a partir do momento que tu acredita, passa a ser, né? O que realmente chateia esse né, tipo de pensamento sobre outras coisas, sobre a própria ciência, no caso, como a gente falou antes, do preconceito com as humanas, né, que não tem utilidade prática, né, que não trariam nenhum bem para a sociedade, né, ou imediato, ou que produziriam alguma coisa real, né, é justamente isso. De fato, não produz nada especificamente útil. Concreto, que é o que o pessoal quer enxergar. Tu sabe que tem eu ouvi a Marilena Chauí falar sobre isso, provavelmente não seja dela, mas enfim, cito porque eu ouvi dela, e ela disse... uma das explicações, tantas explicações para a filosofia, diz o seguinte: a filosofia é a disciplina tal com a qual ou sem a qual o mundo continua tal e qual. Né? Eu acho que isso resume muito bem o que a gente faz filosoficamente nesse sentido de explicação. É a disciplina tal com a qual, sem a qual ou com a qual o mundo continua tal qual. Depende, né? Depende muito da forma como tu a vê, da forma como tu trabalha. Por exemplo, na escola, eu trabalho de uma maneira filosófica com problemas filosóficos, né? Então não trabalho especificamente com livro didático, com caderno, com matéria, com quadro, até tem meus canetão, nunca usei, sempre levo eles na mão, porque eu tenho que ter uma coisa na mão, me dá mais segurança, né? Então é para isso que eu uso eles. Eu trabalho com discurso, eu trabalho com verbo,
eu trabalho conversando, eu trabalho dialogando, eu trabalho discutindo, eu trabalho incitando, eu trabalho provocando, eu trabalho excitando, eu trabalho apaixonando. Quando tu perguntou se eu estava apaixonado, e eu disse que sou um homem apaixonado, e eu disse que sou um homem apaixonado porque sou apaixonado pela filosofia, né? E a filosofia é nada mais, nada menos do que a grande maravilhosa arte de viver, né? De contemplar a vida, de olhar para as estrelas e não apenas para os pés, né? Como queria Platão, né? Pobre do homem que passa a vida toda olhando para o chão sem sequer uma só vez ter olhado para as estrelas e tal, né? A filosofia é a arte de olhar também para as estrelas, para além, né, dos próprios pés. Então sou um homem apaixonado porque a filosofia me exige paixão, sabe? Quando eu falo em filosofia, novamente, sempre repito isso para que as pessoas entendam. Não falo na disciplina, não falo na matéria. Eu falo na grande e maravilhosa arte de contemplar a vida, o homem, a natureza e as coisas do universo, né? Então a filosofia, ou seja, a grande e maravilhosa arte de contemplar o homem, o mundo e as coisas do universo, me exige paixão. O que é a paixão, né? A paixão é o despertamento do homem para o todo, né? A paixão é o susto, é a provocação, a paixão é a excitação, né? Não existe vida filosófica sem excitação, sem tesão. Eu sempre digo para os meus alunos, é importante que a gente tenha tesão, é importante que a gente tenha vontade, tenha disposição. Ou tu tem essa paixão, ou tu não tem. Eu sempre digo para eles, tipo, quando tu te apaixona por alguém, como é que acontece? Né? Tu passa por alguém e olha e vai embora? Não, tu passa por alguém, eu travava. Tu para, tu te apavora, tu te assusta, tu leva um susto, teu coração saltita, sai borboleta da tua barriga. O puto entrou dizer nada. Tu te arrepia todo, né? Tu quer, o que a paixão te leva? Ela te leva a querer saber. Tu olha pro desgraçado e tu pensa, eu tenho que saber o nome dele, né? Eu tenho que saber quem é ele, eu tenho que saber o que ele pensa, eu tenho que saber o que ele gosta, eu tenho que saber onde ele vai. É uma curiosidade. Tanto que a filosofia tem na própria palavra, filosofia, né? O amor pela sabedoria, aquele que ama o conhecimento, aquele que é despertado, né, pelas coisas, aquele que tem um certo, né, tesão pela ciência, aquele que quer saber, né? Aquele que traz dentro de si esse despertamento, essa coragem, essa vontade, essa disposição por querer saber para além daquilo que lhe foi ensinado de uma maneira bastante domesticada, né, amansada, domada, bem no sentido animalesco que Nietzsche coloca mesmo, né, na questão do rebanho, pá, né, alguém que quer mais do que aquilo que está posto, porque aquilo é muito pouco, né, e nós não queremos, agora tu citou Raul, nós não queremos fazer como aquela música, né, sentar num apartamento com a boca escancarada cheia de dentes e esperar a morte chegar, porque isso não nos basta. Isso é pouco demais para nós. É pouco demais tu olhar para as coisas e pensar que as coisas são simplesmente o que as coisas parecem ser. Platão já nos mostra que não são cópias, né? E se são cópias, onde estão os originais? A filosofia te espanta a ponto de tu te perguntar onde estão os originais, né? Onde estão essas coisas? Onde estão essas ideias? E se estão em algum lugar, como elas vieram parar aqui? Né? E se vieram parar aqui, vieram parar por que via, por que meio, de onde? E se vieram, o que estão fazendo aqui e como eu posso, né, entendê-las de uma maneira que elas se tornem minhas, porque o meu mundo nada mais é do que uma interpretação daquilo que eu penso sobre o mundo que me disseram. Então a paixão é isso, né? Ser um homem apaixonado, e isso é uma condição necessária para ser filósofo, ou seja, para ser um pensador, ou seja, para ser um crítico da realidade, ser apaixonado é uma condição necessária para ser filósofo. Ser apaixonado é uma condição necessária para querer saber, para querer entender e para perceber o mundo para além do que parece, porque aquilo que parece não é aquilo que é, aquilo que parece é aquilo que parece. E para nós não contenta, nós temos que saber o que é de fato, né? Então sim, sou um homem apaixonado de todas as formas possíveis e tento fazer com os meus alunos justamente isso, apaixoná-los. Eu digo para eles, só para finalizar o discurso, digo para eles sempre quando eles me falam, professor, eu digo bem assim, não me chamem assim, nada contra, né? Mas professor é quem professa e quem professa é profeta, e eu não tenho verdades aqui constituídas, né? O que eu prefiro me entender, nem como orientador, porque também não sou nenhum tipo de pastor ou coisa assim, né? Mas prefiro me entender como um apaixonador, né?
Eu acho que o filósofo tem essa eu acho que tu de apaixonar, né? Eu acho que tu encaixou bem, muito isso aí. E assim, cara, antes de mais nada, eu quero te agradecer por tu ter vindo aqui. Oh, foi tu um prazer. Cara, não. Nossa. Agradecemos mesmo, o Chalé do Livro agradece. Acho que a cultura, a educação, o pessoal que curte a questão de um pensamento, que estuda, que tem uma vontade de ir além do óbvio, valorizar as coisas da terra, os caras da terra, tá aqui, né? Alguém que pensa, alguém que dá o diferente, que ajuda na sociedade a um crescimento mental e não somente material. Eu quero te agradecer muito. Te digo assim, ó, uma colocação de que eu acho que é excelente. Bom, eu te disse, eu venho de uma cidade em que a filosofia vem desde o 5º ano. Sim. Lá no fundamental. Isso é maravilhoso. Vem desde lá, cara. Filosofia então, entendeu? Criança, Isso não é óbvio resultado daqui a 10, 15 anos. Daqui a 20 anos vai ter resultado disso. Sim. E era uma coisa talvez a se pensar aqui. E eu acho também que o filósofo tem uma outra função muito importante, que alguns talvez vão achar perigosa, mas é extremamente importante. Muitas vezes, quando o aluno está em dificuldade em casa, com N dificuldades, ele não desabafa às vezes para a família, ele desabafa muitas vezes para o professor. E no momento, o professor de filosofia, ele às vezes transpassa a questão da filosofia, entra quase no nível de amizade, ou até nível de amizade, mas ele passa também a ser um psicólogo. E instruir, às vezes, simplesmente a criança que está com a mente em formação, o que eu faço nessa dificuldade? Vai por ali. Tenta ir por ali, pensa bem. Às vezes, essa peça fundamental da sociedade, nós temos que valorizar muito, que é o professor de filosofia. Cara, muito obrigado. Valeu, Juliano. Eu te agradeço imensamente. Tá, um abração. Boa. Até a próxima, então. Obrigado a todos. Valeu mesmo.